Bom dia. A nossa conversa hoje é uma conversa sobre Norbert Elias. E por que da escolha de Norbert Elias para entender a questão da violência na sociedade e nos esportes? Na minha perspectiva, eu escolhi o Norbert Elias porque todas as teorias que eram discutidas e veiculadas sobre esporte não davam conta do fenômeno, porque sempre deixavam de lado uma dimensão. E o que o Elias chama dos elementos do processo civilizacional, que ele lista como importante para o entendimento da violência, consegue entender e abarcar todas as dimensões do fenômeno da violência. Nesse sentido, foi por isso que eu escolhi para interpretar o fenômeno da violência no futebol português. Porque usando um estudo como o futebol português que eu usei, eu poderia estabelecer algumas generalizações para outros esportes em outras sociedades, no caso o Brasil. E nesse sentido, eu vou listar rapidamente o que eu considero importante dos elementos do processo civilizacional do Norbert Elias. O primeiro é a questão da formação do Estado e seu respectivo fortalecimento como responsável pela mediação das forças em uma sociedade. O Estado que nós estamos dizendo são todas as sociedades. Nós precisamos lembrar que, bem na antiguidade, as sociedades não eram caracterizadas como uma formação de um Estado que tem uma justiça, tem um poder judiciário, tem um poder legislativo, tem um poder que regulamenta todas as relações na sociedade. Então, por isso a formação do Estado. Segundo, o aumento das cadeias de interdependência que ele lista significa todas as relações que existem nessa sociedade que é governada por esse Estado. Terceiro, a democratização funcional, referindo-se ao fato de haver uma mudança entre os equilíbrios de poder dentro das classes sociais, dentro dessas sociedades. Quarto, a elaboração e o refinamento das condutas e dos padrões sociais. Aquilo que o Elias, que foi uma coisa muito importante na obra dele, que era a questão de você ser educado, ser, vamos dizer assim, civilizado no sentido mais amplo da palavra, de tratar as pessoas e viver educadamente. Aumento concomitante da pressão social sobre as pessoas para exercerem um autocontrole. Aí a questão da importância da sexualidade, agressão e emoções de um modo geral, principalmente, repetindo, na questão das relações sociais. Em relação à personalidade do indivíduo, o aumento da importância da consciência como reguladora do comportamento, ou seja, de um superego forte. O que ele quer dizer com isso? Se eu vivo numa sociedade, eu sei quais são os padrões de comportamento dessa minha sociedade e eu tenho que me comportar como tal. Como professor, por exemplo, eu tenho que ter um comportamento em relação aos meus alunos. Eu não posso abusar, fazer o que eu quero da minha cabeça. Eu tenho que ter vamos dizer assim, um padrão de comportamento que se espera de todos os professores. Então, nesse sentido, o Norbert Elias é muito importante por isso. Mas antes que eu continue, eu vou resumir uma citação de um Norbert Elias, que eu não tenho ela aqui comigo, mas eu vou resumir uma das citações que eu acho mais importante do Elias. E isso mostra o rigor metodológico, o rigor conceitual, e até usando uma palavra mais pomposa, o rigor epistemológico que ele tinha ao estudar a questão da violência. Ele diz, resumindo, o seguinte, ele faz uma afirmação que ele diz, se eu fosse olhar para a sociedade e falar da sociedade como eu espero que essa sociedade, como eu gostaria que essa sociedade existisse, eu não retrataria essa sociedade como eu a vejo. E eu a vejo de uma forma que as pessoas têm uma excitabilidade pelos confrontos. E no sentido que eu vejo essa excitabilidade pelos confrontos, eu não posso, vamos dizer assim, de abster de falar desses confrontos e dessa excitabilidade. Porque essa excitabilidade, você pode encontrar essa excitabilidade nas relações sexuais. Mas quando eu vejo essa sociedade, que as pessoas têm um prazer pelos confrontos, eu não posso citar essa sociedade como eu gostaria que ela fosse. Eu tenho que citar essa sociedade como eu a vejo. E como eu vejo que isso provoca muitas tensões, muitas gerações de conflito
e muitas gerações de violência. E, nesse sentido, essa citação do Norbert Elias é importante para que a gente vê que ele, vamos dizer assim, teve um rigor muito forte, sendo redundante, de olhar o fenômeno da violência nessa sociedade. Além disso, no livro Busca da Citação que ele tem com os autores, o Patrick Williams e o Eric Dunning, que foi um dos maiores parceiros dele, em Leicester, na Inglaterra, para escrever todas as coisas sobre os esportes, especificamente a partir do futebol. O Dunning foi aluno dele no mestrado, e o Dunning perguntou para ele: será que eu posso usar essa teoria de civilizacional para analisar os esportes? Aí o Elias disse, e eles fizeram um trabalho, e o Norbert Elias orientou o Dunning, e para o resto da vida eles foram parceiros até o falecimento dele em 1990. E o Dunning continuou. E uma das coisas que ele não se aprofunda muito, mas a gente pode tentar inferir das reflexões dele, em relação aos esportes, no livro dele, ele usa o termo esporte maduro. E o que ele considera esporte maduro, ele diz que um dos esportes que já nasceu maduro em relação aos outros é o basquetebol. E aí, quando você vai olhar o basquetebol, nós inevitavelmente temos que entender a dinâmica do basquetebol para poder dizer por que ele considera um esporte maduro e para poder dizer por que ele usa essa comparação do basquetebol em relação a outros esportes. O basquetebol é um esporte que tem limite de faltas. Você não pode sair cometendo faltas sem um limite. No basquetebol mundial são 5 faltas, no basquetebol na NBA são 6 faltas. O basquetebol tem o que ele chama de faltas, que são faltas mais graves, e que você, hoje, pela utilização do VAR em todas as competições, na NBA, no Campeonato Mundial, se você faz uma falta mais grave, você é excluído do jogo, né? É como se fosse expulso do jogo, e é mesmo. E isso é usado pela utilização dos vídeos já há muito tempo. Então, nesse sentido, ele considera o basquetebol um esporte maduro. Segundo, é um esporte disputado comparado com o futebol, a quadra do basquetebol é muito menor. E além disso, além de ser menor, na NBA e no mundo, são 3 árbitros que utilizam, vamos assim, que fazem a marcação, controlam os jogos. Ou seja, a perspectiva de você cometer um erro é muito pequena no basquetebol. E a dinâmica do basquetebol permite que um erro só não decida todo o jogo, coisa que acontece no futebol. Então, ele chama de esporte maduro porque o basquetebol, ele previne esse tipo de ocorrência de violências, lesões e coisas mais graves. Então, nesse sentido, eu acho que o Elias é extremamente importante. Uma outra questão que eu acho importantíssimo no Elias, ele tem um conceito que ele chama de limiar de repugnância à violência. O Elias diz que de uma forma não planejada, de uma forma não, organizada, cada sociedade tem o que ele chama de inconscientemente, nós podíamos até usar um conceito de Freud, consciente coletivo. Existe um limiar de repugnância, que quer dizer que cada sociedade aceita determinadas coisas que são, entre aspas, permitidas ou não como violência, e outras não. Outras têm um limiar muito alto, então ocorrem muitas formas de violência, enquanto outras sociedades não. Por exemplo, no Brasil, a gente sabe que ocorrem crimes, a quantidade de crimes, as formas das violências que ocorrem na sociedade são extremamente altas, enquanto em outras sociedades isso não ocorre. Esse conceito de limiar de repugnância do Elias é extremamente importante para uma sociedade. Por isso que eu acho que ele é, além disso tudo, ele é uma das pessoas importantes. Não vamos esquecer que, en passant, vamos lembrar que em 2000, no ano de 2000, Elias foi considerado o pensador do século na área da sociologia. E eu, como da área de educação física, poderia ter ser questionado
Por que eu gosto dele? E vocês poderiam dizer, não, você tem um viés. Mas não, o Elias é conceituado por todas as áreas, pelos grandes pensadores no mundo inteiro, seja da área da sociologia, seja da área da filosofia, seja de autores que mundialmente são muito bem considerados. Uma outra questão que eu gostaria de levantar sobre a obra do Norbert Elias, ele tem um livro até sobre isso, que em português tem um título que eu não gosto muito, que é Envolvimento e Alienação. Eu prefiro Envolvimento e Distanciamento, que é a tradução literal do inglês que ele usa. Essa questão do envolvimento e distanciamento no Elias, ele é extremamente importante. O que o Elias quer dizer com isso? O Elias quer dizer que, em relação a um fenômeno, nós temos simultaneamente um distanciamento, que é ou eu posso estar mais próximo, ou eu posso estar mais longe daquele fenômeno, ou seja, entender ele, controlar as minhas emoções para entender racionalmente aquele fenômeno, ou eu posso estar tão próximo que eu deixo passar determinadas coisas e não compreendo esse fenômeno. O Elias diz que isso é uma dinâmica e é fundamental que todos nós tenhamos, em relação a qualquer fenômeno que nós estudemos, um distanciamento e um envolvimento. Aliás, no texto que ele usa no livro, ele diz que só as pessoas totalmente loucas, que estão em hospitais totalmente loucos, ou o bebê recém-nascido, que acabou de nascer, é que estão totalmente desligados dessa sociedade. O bebê porque acabou de nascer e não conhece nada, e o totalmente louco porque vive num estado mental que ele não conhece essa sociedade. Para ele, para o Elias, todos nós, vamos dizer assim, nesse espectro, nesse contínuo, nos situamos assim numa dimensão de uma questão dinâmica. Ora nos aproximamos mais de um fenômeno, ora nos distanciamos mais para entender racionalmente esse fenômeno. E esse conceito do Elias, ele é fundamental para todas as pesquisas. O pesquisador, ele olhando, por exemplo, o fenômeno da violência, ele tem que saber qual é a diferença da violência, por exemplo, no atletismo, que você não tem contato com os outros, e qual a diferença da violência no futebol, qual a diferença do futebol para o voleibol, qual a diferença do basquetebol, porque você começa a entender que determinadas coisas acontecem num esporte, mas não acontecem no outro. Por exemplo, comparativamente, o futebol tem poucos casos de doping, porque é um esporte que o maior resultado no campo de futebol não é o doping, é por todo um comportamento, é por toda uma técnica que envolve. Já a questão do doping, ela aparece muito nos esportes que necessitam de muito desempenho, como, por exemplo, o halterofilismo e como, por exemplo, o próprio atletismo. O atletismo é clássico de ter, historicamente, uma série de como é que eu vou dizer assim, de casos de pessoas que praticaram o doping. Continuando ainda nessa discussão, especificamente, lembrando o livro do Elias, um determinado momento do livro, o Elias fala que os esportes iriam passar por um aperfeiçoamento. Por quê? Porque ele diz que essa dinâmica que a gente vive em cada esporte, às vezes chega num ponto em que vira uma tensão e você não consegue, como é que eu vou dizer assim, fazer com que as pessoas tenham grande atração pelo esporte. Por exemplo, isso ocorreu no futebol. Hoje, o surgimento, a partir de 2018, do VAR, na Copa do Mundo na Rússia, do VAR, ele é um aperfeiçoamento. Por quê? Porque as pessoas viram que muitos casos estavam ocorrendo de erro da arbitragem, e é uma coisa que eu ressalto muito no futebol, de erro da arbitragem que dificultava o jogo, que provocava manifestações de violência, que provocava a reação dos jogadores, que provocava a reação dos técnicos, que provocava a reação das torcidas. Então, o que aconteceu? Foi testado o VAR, e o VAR, desde 2018 para hoje, ele ainda continua no aperfeiçoamento, mas ele, evidentemente, já é um ganho para o futebol, porque o futebol conseguiu, como é que eu vou dizer assim, ter um aperfeiçoamento e bota essa responsabilidade
na arbitragem, numa arbitragem que aumentou o nível de arbitragem. Não são só os dois árbitros de campo e mais os seus assistentes nas laterais que estão arbitrando. Existe uma equipe que fica fora do estádio e procura, vamos dizer assim, aperfeiçoar determinados erros que eles percebam que aconteçam dentro de campo e possam provocar formas de violência. Inevitavelmente, esse é um aperfeiçoamento e provavelmente vai acontecer outros. Por exemplo, uma questão que foi testada no futebol um determinado momento, mas que hoje não está acontecendo, é a questão da utilização, além de um árbitro em campo, os dois árbitros em campo. Por quê? Porque o que a gente pensa? Se você bota dois árbitros em campo, cada árbitro só irá ter necessidade de correr metade do campo. Consequentemente, ele vai ficar mais, ele vai ficar menos cansado, e ele estando menos cansado, ele vai ter mais capacidade fisiológica e psicológica de fazer as suas marcações. Tudo isso envolve o que o Elias, que eu citei lá atrás, do aumento das cadeias de interdependência, porque significa que toda a relação da arbitragem do futebol ela vai ficar similar à reação, à marcação da arbitragem no basquetebol. Então, de um modo geral, isso é um aperfeiçoamento, isso é vamos dizer assim, um crescimento de melhora na arbitragem e melhora no futebol. Só para a gente relembrar a questão do VAR e a questão da arbitragem no futebol, no Brasil e na América do Sul tem acontecido muitas questões de racismo, que são os xingamentos e são os comportamentos das torcidas, como é que nós vamos dizer, que provocam um ou outro. E hoje o VAR pode punir, além das torcidas, o VAR pode punir em campo os jogadores que tenham esse comportamento de racismo ou mesmo de cometimento de uma falta que o árbitro em campo não viu. Por exemplo, vamos relembrar historicamente, a famosa Mano de Dios do Maradona em 1986 na Copa do Mundo. Hoje ele não poderia fazer aquilo, porque os jogadores adversários, no caso da Inglaterra, iriam solicitar o VAR, a própria arbitragem do VAR ia chamar o VAR, o Maradona ia ser punido e o gol dele não seria validado. Então isso é concretamente um aperfeiçoamento na questão das arbitragens. E evidentemente, o futebol, historicamente, está se aperfeiçoando lentamente, mas já está havendo um conhecimento. E esse tipo de cometimento de falta, hoje em dia não é possível. O Maradona seria punido, o gol não seria feito e certamente o destino do jogo seria todo outro. Eu acho que eu já falei bastante coisa sobre o Norbert Elias e falei da importância dele. Eu realmente afirmo que, na minha perspectiva, ele é uma das pessoas, e até algumas pessoas que fazem crítica a ele, dizem que, evidentemente, ele teve uma linguagem maravilhosa para discutir o futebol. Ele usou de uma argumentação epistemológica que as pessoas gostam muito. Eu agradeço muito a vocês. Fica aqui a minha sugestão, se vocês quiserem. É difícil conseguir o livro Busca da Citação, porque ele só tem a sua edição em Portugal e aqui no Brasil não teve, não sei porquê. Eu fico à disposição de vocês para o próximo encontro. Vocês podem fazer perguntas e vocês podem fazer qualquer pontuação que vocês queiram em relação à obra dele. Muito obrigado, foi um grande prazer falar com vocês.